Os irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Daniel, versículo 24. Vamos lá. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e a expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, entende. Porque, e depois das 72 semanas, será tirado o Messias. Glória a Deus. E não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o fim será numa grande inundação, até o fim haverá guerra e estão determinadas as assolações. Então, queridos, eu estou aqui lendo essa mensagem porque esse gráfico aqui é um gráfico muito importante. Seja bem-vindo, Tony. Deus abençoe você. Estamos aqui nesse decreto, né? Porque o Senhor ele falou sobre as 70 semanas de Daniel. Então, queridos, quando ele diz aqui que estão determinados 70 semanas sobre o teu povo, quando ele fala 70 semanas sobre o teu povo, ele está falando das 70 semanas do povo de Israel. E sobre a sua santa cidade. Qual é a santa cidade de Israel? Jerusalém. Para extinguir a transgressão. Então, essa é a profecia do Senhor, né? Dada pelo anjo Gabriel para Daniel. 70 semanas estão determinadas. Para quê? Para extinguir a transgressão e o fim do pecado. Então, ele profetizou, Daniel profetizou as 70 semanas para acabar com, extinguir o pecado e dar fim a tudo isso, né? E trazer justiça eterna. Meu querido, só vai ter justiça eterna depois das 70 semanas. Só que se nós analisarmos bem a leitura da palavra aqui, ele diz aqui claramente que no 26, e depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Depois das 62 semanas. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será a inundação. Então, queridos, não fecharam as 70 semanas. Desde a época lá que a gente vê aqui, ó, olha só, daqui de 444 a.C., foi quando Ciro tomou lá o reinado de Nabucodonosor, que foi a cidade lá da Babilônia, que hoje é o Iraque. Então, cumpriu-se até Cristo, esses 440 anos aqui até Cristo, cumpriu-se 69 semanas. Só que ele disse que está determinado 70 semanas para ele acabar com o pecado. Para o teu povo, ele está dizendo aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Israel. Então, cumpriu-se da restauração da cidade, fechou-se os muros, foi por ordenança lá, foi o próprio Neemias, junto com Esdras, aquela época toda lá, né? Que houve a volta do povo judeu para Jerusalém, né? Para Israel, e aí começou tudo. Até Zorobabel veio também. Então, tudo isso se cumpriu iniciou-se lá. E houve 69 semanas, cumpriu-se aonde? Na morte de Cristo. Morte e ressurreição de Cristo. Ele veio para o que era seu, João falou, mas os seus não o receberam. Meu Deus do céu. Que coisa, hein? 70 semanas determinadas. E os seus não receberam. Só que ainda falta o quê? Uma semana. Então, se vocês analisarem bem, essas 69 semanas aqui
foram de 440 anos antes de Cristo até Cristo Jesus, morte e ressurreição. Aí, irmãos, ele tem uma missão, ele tem uma palavra, uma profecia para o povo judeu. Estão determinadas 70 semanas, só que só se cumpriu 69. Ficou restando uma semaninha ainda, uma semaninha. Ficou restando para Israel. Ele aqui está falando de Israel, ele está falando aqui do povo judeu, ele está falando do povo de Israel. Ele não está falando aqui de outro povo. Só que depois de Cristo veio, morreu, ressuscitou, eles viraram as costas para Cristo, ainda faltava uma semana para se cumprir tudo isso, para ele acabar com o pecado e a iniquidade, eliminar, dar um fim ao pecado e assumir o reino dele. Ele não conseguiu, porque antes disso tiraram a vida dele. E ele morreu para nos perdoar nossos pecados. Ali se cumpriu 69 semanas. Só que essa uma semana, querido, está valendo até hoje. Porque, na realidade, nem começou ainda a última semana, que só falta uma semana. E essa semana vai ser a semana que quando nós lemos lá no 27. Olha só, no 27. E ele firmará o concerto comuns por uma semana. Essa uma semana onde Cristo vai cumprir a profecia lá de Daniel, as 70 semanas. Só que eu quero dizer para vocês que aqui não foi comentado. Aqui, ó, da morte e ressurreição de Cristo, quando fechou as 69 semanas, aí começou a era da igreja. 2000 anos a era da igreja. E ainda falta uma semana para Israel ser cumprido lá a mensagem de Israel. Porque ele veio para Israel e Israel não aceitava. Por não aceitar, fechou 669 semanas. Eles só vão cumprir a última semana quando Cristo arrebatar a sua igreja. E aí ele vai intervir em Israel, e Israel vai gritar por ele. Quando Israel gritar por ele, termina-se a última semana. Aí o Senhor vem nessa semana e vence o inimigo de nossas almas. É muito profundo isso, irmão. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Israel é uma coisa e é uma era ou uma dispensação e a igreja é outra dispensação. O Senhor não vai juntar as duas coisas, porque ele vai primeiro salvar a igreja. Porque ele quis salvar Israel na época e cumprir a missão e cumprir a profecia de acabar com o pecado, mas eles não aceitaram. Foi quando eles se viraram para Cristo, nós viramos para ele, que somos gentios, viramos e aceitamos ele como Salvador, e hoje nós estamos na era da graça. Esses 2000 anos aqui é a era da graça, onde toda a humanidade tem direito de receber Jesus como Salvador e ser salvo por ele. Por isso ele está dizendo aqui, a era de Israel, desculpa, está fechada. Nas 69 semanas. E a era da igreja está aberta, que é a graça. A era da igreja, irmão, é o grande mistério que Deus tinha para o homem. E está aí. A igreja, essas portas da igreja, o inferno não prevalecerá. Amém? Entenderam até aí? Agora vai começar umas semanas do comando do anticristo. E ele, nessa metade da semana, Israel vai entender que Cristo, que eles estão lá, é o falso Cristo. Eles vão chamar pelo verdadeiro, que eles mesmos tiraram a vida. Amém? Mas ele veio para nos salvar. Deus abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor. Vitória, vitória, vitória. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor, Tony. Pai do Senhor, irmão. Se inscreva no canal aí, irmão. Deixa aí o canal. Vamos continuar nesse estudo, hein?